Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos nesse dia, nessa manhã de terça-feira, na expectativa de que as horas que se seguem sejam ricamente abençoadas por Deus. Quero agradecer de coração a sua companhia, o privilégio de poder tê-lo ao nosso lado nesse início do dia, talvez na hora do café da manhã, talvez já nas primeiras atividades do dia. Mas a verdade é que para mim é um privilégio poder contar com a sua companhia nesses momentos e juntos irmos à palavra de Deus, buscando aquilo que Deus tem para nos falar. Quero dizer, neste momento, a você que hoje completa mais um ano de vida, que o desejo que nós trazemos é de que Deus abençoe grandemente o seu viver. Receba, portanto, o nosso abraço, o abraço de nossa equipe, o abraço de nossa igreja, um abraço carregado de muito carinho e o desejo de muitas bênçãos do Senhor sobre sua vida. Vamos agora juntos à palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, na expectativa de que estas palavras possam fazer diferença no seu dia. No Salmo de número 116, eu quero ler com você 3 versículos. Os versículos 3, 4 e 5, que dizem o seguinte: Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Como é interessante perceber o modo como o salmista relata, com riqueza de detalhes e com o derramar de sua alma, a experiência vivida por ele. Uma das coisas que mais fascina no livro dos Salmos é perceber o realismo com que são pintados os quadros da nossa vida. Quando o salmista fala de suas experiências, tenham sido elas experiências de muita alegria, tenham sido elas experiências de gratidão, tenham sido elas experiências de dor, ele sempre o faz com muita clareza, com muita nitidez. E é um detalhe interessante, nós facilmente nos identificamos com as palavras do salmista, até porque com muita frequência vivemos experiências semelhantes às suas, sejam elas experiências de alegria, experiências de gratidão ou experiências de dor. É possível que em algum momento de sua experiência de vida você tenha vivido uma situação semelhante àquela do salmista nesse texto. Aqui ele fala de laços de morte que o cercaram, de angústias do inferno que dele se apoderaram. Que maneira dramática de descrever uma situação de sofrimento, de preocupação e de ansiedade. É possível que ele se referisse a situações em que ele fora ameaçado de morte, talvez a ameaça trazida por seus inimigos, talvez se pareça com situações nas quais vivemos em que a enfermidade bate à nossa porta e às vezes trazendo ameaças reais de que a nossa vida seja tirada. Ou talvez o texto nos faça lembrar situações nas quais pessoas que amamos passam por riscos e por sofrimentos. Talvez seja esta a imagem que venha à tona quando lemos esse texto. A recordação de momentos nos quais pessoas que amamos se sentiram ameaçadas e nós passamos a conviver com o risco de perdê-las. Talvez a expressão seguinte, angústias do inferno de mim se apoderaram, descreva com exatidão situações nas quais não apenas fomos ameaçados, mas fomos levados ao vale do sofrimento, à situação de dor, à situação de perda. E, aliás, lembramos-nos então de que uma das mais difíceis situações vividas por nós são aquelas nas quais alguém que amamos está em sofrimento ou parte, e temos que conviver com a dor da separação, com o peso da saudade, com a angústia da ausência. A verdade é que o salmista fala de dores e não narra que sofrimentos vive, mas descreve de forma poética a dor que invade a sua alma. Por isso, muitas vezes quando vivemos dores das mais variadas fontes, nós nos identificamos com a experiência do salmista. E quer com a dramaticidade da situação descrita por ele,
querem situações mais suaves e mais superficiais, a verdade é que todos nós temos a relatar momentos nos quais a tristeza bateu à porta, momentos nos quais a angústia nos perturbou, momentos nos quais a ansiedade nos tirou a paz. E aí ele vai dizer que naquela angústia, naquele sofrimento, ele clamou ao Senhor. Naquele estado de desespero, ele buscou alento, buscou esperança onde seria possível encontrar. Esse alento não estava nas circunstâncias que eram adversas. Esse alento não estava em si mesmo, porque ele fraquejava diante das dificuldades. Esse alento estava para além de si. E ele vai buscar esse alento em Deus. E ele encontra um Deus que se caracteriza por algo diferente das circunstâncias vividas por ele. As palavras usadas por ele para descrever esse Deus que ele encontrou são: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Compassividade, justiça e misericórdia foram os elementos que ele encontrou no Deus que buscou. Porque Deus é compassivo, é paciente para conosco. Porque Deus é justo, defenderá e buscará a nossa causa. Porque Deus é misericordioso, agirá para conosco sempre para além dos nossos merecimentos, concedendo-nos bênçãos que nós não merecemos, concedendo-nos o perdão ao qual não temos direito, concedendo-nos seu auxílio, na proporção da nossa necessidade e não dos nossos méritos. É assim que um Deus compassivo, justo, mas misericordioso age para conosco. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por adversos que sejam os momentos vividos por nós, é possível buscar ao Senhor e encontraremos esse Deus a nos trazer alento, ânimo, força e paz. Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir neste instante, pelas pessoas que nos assistem. Tu conheces o seu coração. Tu conheces as experiências vividas por essas pessoas. Talvez neste instante, passando por dores, angústias, preocupações. Ó Pai, eu quero que estas pessoas percebam que Tu estás ao seu lado. Percebam que podem recorrer a Ti e que vão encontrar em Ti paciência, justiça e, sobretudo, misericórdia. Ó Pai, que esta misericórdia se manifeste para com estas pessoas e que sintam, Senhor, que Tu estás ao seu lado neste instante. É a oração que fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol. IBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.